Teatro radiofônico na escola. Na história das comunicações de nosso país, o radioteatro, uma espécie de teatro em casa, foi o maior fenômeno de audiência do rádio brasileiro. Os sonhos, os desejos, as ilusões, a vida de cada um transportada para o rádio e aquela confusão entre fantasia e realidade do cotidiano de quem ouvia. Bom, e alguém, por acaso, não ouvia? Impossível saber. E o que é radioteatro? O radioteatro é composto por palavras, efeitos sonoros e músicas que permitem contar uma história. No radioteatro, o público deve imaginar os acontecimentos, pois o rádio não tem imagens. Assim, os atores e os produtores de som devem fazer um esforço maior para comunicar as histórias, resultando numa experiência mais intensa do que a da televisão e a do cinema, principalmente por causa daquela intimidade que existe entre o rádio e o ouvinte. E como funciona o radioteatro? O rádio trabalha, acima de tudo, com a imaginação. A partir do registro escutado, nosso cérebro busca construir a imagem equivalente. Em nossas obras para o rádio, tentamos sempre utilizar o mínimo de interferências possível para poder despertar que essa espécie de músculo que é a nossa imaginação e fazer esse músculo, essa imaginação, trabalhar a favor da arte. Muito se diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É verdade. E por isso os filmes, novelas e séries não precisam descrever textualmente a tristeza da personagem ou a intensidade do vento, blá, blá, blá. Mesmo que tenha indicação do seu autor. Mas como conseguir que a ausência de imagens visuais não afete a compreensão do público ouvinte? Você sabia que das várias qualidades do rádio como comunicação, uma delas é poder ouvir a mensagem sem precisar interromper as outras atividades? Produzindo um radioteatro. Quais os passos para a produção de um radioteatro? Vamos lá. Escolha do texto ou do tema, adaptação e roteirização do texto para radioteatro, divisão de papéis na peça e de tarefas na produção, criação de agenda de trabalho, ensaio, captações de diálogos e narrações, as gravações, montagem e edição da peça, acabamento, publicação e estreia. Primeiro, um exemplo. Vamos começar ouvindo um trecho da peça A Farsa do Mestre Patelin, um texto francês de domínio público do século XV, aqui apresentado pelo grupo Arte em Cena do Clube Paineiras do Morumbi de São Paulo. A imagem que você vai ver na tela é a do texto original traduzido. Você vai notar que fizemos algumas adaptações e correções nesse texto e que, inclusive, acrescentamos um personagem que não existe na trama original, o papagaio picareta. Coloque o seu fone de ouvido e ouça. Tira a mão, moça bonita não paga, mas também não leva. Shhh, quieto, picareta, tá chegando o cliente. Picareta! Eu julgo guarde, senhor Guilherme. E ao senhor também, doutor Pedro. Ainda bem que o senhor me reconhece. Não houve maior amigo do falecido senhor seu pai do que eu. Que santo homem ele era. E o senhor é o retrato vivo dele. Todos dizem isso. Porque é coisa evidente, mas como vão os negócios? Assim. O senhor sabe, comércio é a profissão ingrata. Sem dúvida, mas para um homem honesto, inteligente e ativo como o senhor, as coisas sempre vão bem. Bom, dá para sobreviver, mas podia ser melhor. Certamente. Tira a mão, picareta. Desculpa, o papagaio não gosta que mexam nos tecidos. Agora vamos comparar o início do mesmo trecho da peça apenas com as vozes dos atores e atrizes do elenco. E vamos colocar na tela a imagem do texto adaptado por nós para a farsa. Veja. Tira a mão, moça bonita não paga, mas também não leva. Shhh, quieto, picareta, tá chegando o cliente. Picareta! Deus o guarde, senhor Guilherme. E ao senhor também, doutor Pedro. Ainda bem que o senhor me reconhece. Não houve maior amigo do falecido senhor seu pai do que eu.
Que santo homem ele era. E o senhor é o retrato vivo dele? Todos dizem isso. Porque é coisa evidente, mas como vão os negócios? Assim. O senhor sabe, comércio é a profissão ingrata. Sem dúvida, mas para um homem honesto, inteligente e ativo como o senhor, as coisas sempre vão bem. Bom, dá para sobreviver, mas podia ser melhor. Certamente. Tira a mão, picareta. Desculpa, o papagaio não gosta que mexam nos tecidos. Como chegamos a esse resultado? Ponto de partida de tudo é a escolha e a produção do texto. Pode ser um texto teatral já escrito em diálogos, mas pode ser uma história contada para alguém, o trecho de um livro, uma história verdadeira ou inventada. A adaptação para teatro, inclusive, pode ser feita pelos próprios alunos. Um detalhe importante que a gente vai repetir bastante nessa videoaula. Se você for usar textos já existentes, mesmo adaptados, tem que ter certeza que eles são de domínio público, isso é, com direitos autorais e de tradução livres. Vale o mesmo para os efeitos sonoros e para as músicas escolhidas. Você pode usar bibliotecas virtuais de domínio público, que tem bastante na internet. Por exemplo, essa daqui, www.dominiopublico.gov.br. Para a escolha do texto, é fundamental saber o tamanho do elenco, a capacidade de leitura e de fluência. É importante conhecer a destreza dos atores para elaborarem vozes diferentes, porque às vezes vai ser necessário que um mesmo radioator mude a voz para dar conta de diferentes personagens na peça. Vale lembrar também que é comum alguns alunos se inibirem diante de um microfone, mesmo que esteja gravando apenas entre amigos, e isso é importante lembrar e ser respeitado. Em resumo, meu conselho é não economizar tempo e energia na escolha e na boa adaptação do texto. Uma história bem escolhida, real ou fictícia, motiva muito mais a construção de um trabalho coletivo. Dramaturgia para radioteatro. Aqui vão algumas orientações para o texto e a dramaturgia para o radioteatro. O primeiro desafio para quem escreve para o rádio é criar imagens na mente do espectador. Assim, você deve usar palavras descritivas para apelar ao imaginário do ouvinte, para que ele identifique os personagens, o mundo dos personagens, a atmosfera de cada uma das cenas. Use uma escrita clara e precisa, tudo tem que estar bem explicado, porque o ouvinte não pode ver os personagens, as suas expressões, ações, etc. Um bom exemplo desse descritivo é o uso das cores. Olha só que bacana. Feche os olhos, escuta. Primeiro exemplo. Reconheci a Maria pelo vestido. E reconheci a Maria pelo vestido vermelho reluzente. Outro exemplo. Entrei naquele carro e desapareci. Ou entrei naquele carro amarelo e desapareci. Entenderam? O narrador tem várias funções na nossa dramaturgia. Ele pode descrever uma cena, explicar uma sequência de ações ou simplesmente encerrar uma cena, o famoso "e foram felizes para sempre". Pode também trazer mudança de cena. Por exemplo, enquanto isso, no apartamento de João, os cães comiam toda a comida da festa. Ou então, um ano depois, em seu novo lar, Maria recolhe os brinquedos do bebê. E assim por diante. Além disso, o narrador pode trazer de volta ou resumir o que aconteceu anteriormente. Por exemplo, no mesmo instante, José continua contando o dinheiro do assalto. E aí a gente lembra que acabou de ouvir o assalto, etc, etc. Como você só tem o recurso das palavras e dos sons, os seus diálogos precisam ser bem elaborados. Eles podem ser usados para descrever uma ação literalmente. Por exemplo, olha, o carro da Joana está caindo naquele buraco e o Jorge está correndo atrás dela muito rápido. Sem abandonar o tom coloquial, você pode incorporar verbos aos diálogos dos personagens, para que aquela ação ilustrada seja compreendida da melhor forma possível. Terminamos o texto adaptado para o radioteatro, onde estão previstos os acontecimentos, diálogos entre os personagens, os efeitos e as narrações que vão ajudar a gente a
criar as imagens para o ouvinte poder entender. Então, o que precisamos para gravar? Qual tipo de computador deve ser usado? Qual capacidade de processamento, de memória? A gente pode editar em celular? Em microfone, como a gente faz? E os aplicativos de edição, quais a gente pode usar? E o estúdio? Enfim, qual o equipamento necessário para a produção do nosso teatro radiofônico? Resposta muito simples. A partir de um celular, um local silencioso, a gente já pode gravar coletivamente as diferentes cenas da peça com os atores. E depois, com o uso dos aplicativos de edição e aqueles efeitos sonoros e músicas de domínio público que a gente selecionou, a gente completa a tarefa. E depois é só, por exemplo, publicar numa rede social. Tudo com custo mínimo. Agora vamos à minha sugestão de equipamento ideal. Estúdio. O ideal é fazermos todas as sessões de captação dos diálogos e narrações no mesmo local. Por exemplo, a mesma sala de aula silenciosa, ou no mesmo canto da sala sempre, com todo o elenco da mesma cena. O ideal é ter a mínima reverberação na sala, uma sala sem eco. Os locais acarpetados ou então com móveis e com cortinas costumam ser muito melhores, elas abafam o som. No radioteatro, é mais interessante a gente gravar em um local silencioso para ter o controle dos ruídos de fundo através dos efeitos sonoros que a gente acrescenta e produz na hora da edição. Por exemplo, uma cena de fuga no centro da cidade. É melhor eu gravar as falas, as reações dos personagens no silêncio do estúdio e depois, na edição, acrescentar os ruídos da cidade. Eu sei que gravar no próprio centro da cidade parece mais natural, mais real, divertido, mas desse jeito a gente quase não vai ter o controle, nenhum controle dessa captação de som. E o equipamento? O ideal é ter um estúdio com 1, 2 ou 3 microfones de boa qualidade disponíveis, ligado a uma mesa de operação técnica e computador. Mas nem sempre a gente tem isso à mão, e não tem problema. Os celulares e os smartphones de hoje em dia têm microfones e aplicativos de voz muito bons. Em geral, cada microfone pode captar a voz de até 3 atores ao mesmo tempo. Teste antes com o seu celular. Prefira sempre o menor número de microfones possível. Se sua cena tem até 3 personagens, você consegue fazer com apenas um microfone. Teste. Ensaie o entra e sai dos atores. Lembre-se, a edição fica muito mais complicada com mais de um microfone. Todas as sessões de gravação devem ser monitoradas com um bom fone de ouvido. E sempre checadas antes de passar para a próxima cena. A gente tem que considerar que aquilo que a gente ouve normalmente numa sala pode ser totalmente diferente do que o gravador captou. Procure usar sempre que possível o mesmo celular para as diferentes sessões de gravação. Marcas e modelos diferentes de celular têm microfones embutidos e aplicativos de gravadores diferentes. E é muito notável e muito perceptível a diferença entre eles. Para editar, a gente sugere um computador ou um notebook, com alguma memória razoável para armazenar com tranquilidade os arquivos gravados. Um aplicativo de edição gratuito e um bom fone de ouvido. Mais nada. Alguns aplicativos até têm versão para celular, mas eu insisto que a edição é muito mais confortável e confiável num computador. Planejamento de trabalho. Até aqui já temos a dramaturgia a ser representada e o seu roteiro para o radioteatro, com os diálogos e as narrações necessárias. Já previmos também os efeitos sonoros e as músicas que vamos precisar acrescentar, tudo isso para o bom entendimento da peça. Já sabemos também quais recursos técnicos teremos para o estúdio, qual equipamento, quais microfones ou celulares que usaremos nas sessões de gravação.
Temos também nosso estúdio de gravação, a sala de aula, o espaço super silencioso que a gente vai usar para os ensaios e gravações da nossa peça. Agora, então, a gente vai organizar, claro, segundo a realidade de cada escola ou de grupo de pessoas que vai fazer esse trabalho. O primeiro encontro é tão importante que ele merece um capítulo especial nessa nossa videoaula. No primeiro encontro, vai ser apresentado para todos os participantes o roteiro final, já dividido e numerado por cenas, e esse número de cenas vai depender principalmente do tamanho da peça. Deve ser feita uma boa leitura com todos, onde o professor já vai experimentar a divisão dos personagens entre os atores disponíveis e vai também tirar dúvidas sobre o roteiro. No mesmo encontro, já devem ser divididas as funções de produção entre todos, o famoso quem vai fazer o quê? Direção, atuação, pesquisa de efeitos sonoros, de trilha musical, organização dos ensaios e gravações, a parte técnica da captação, microfones, registros e tal, seleção do material gravado, montagem, edição, publicação, divulgação. Ai... É normal os atores e atrizes terem mais de um papel na peça, mas também é bem normal e bem desejável que eles tenham mais de uma função na produção. Acredite, é muito mais interessante fazer parte também da técnica do radioteatro. Os ensaios. Os ensaios, sim, assim como numa peça de teatro, o radioteatro tem nuances, respirações, pausas, intenções, detalhes dos personagens que precisam ser ensaiados pelos atores, mesmo que o texto seja lido e não decorado. Por quê? Porque, diferentemente do palco, onde o ator tem disponível seu corpo, as ações físicas para expressar, o rádio apresenta somente a voz e os ruídos. Portanto, antes de começar as gravações, tem que ensaiar cada cena. E sempre que possível com a presença de toda a equipe, o elenco e a produção. Um lembrete. Dependendo da quantidade de encontros disponíveis, os ensaios e as gravações podem ser feitos no mesmo dia. E aí vai mais uma dica. Procure ensaiar no mesmo espaço em que vai ser gravado o radioteatro, o nosso estúdio. Dessa forma, a gente vai poder testar e escolher já os melhores microfones e celulares entre aqueles disponíveis. Agenda dos ensaios e das gravações. Você está vendo agora um modelo de agenda. Não é regra, tá? É só um exemplo para a gente poder organizar os tempos. E nesse exemplo, a gente está supondo um roteiro pronto de uma peça com 12 cenas. Temos primeiro o primeiro encontro, logo na primeira semana, em que é feita a leitura do roteiro final, tira-se as dúvidas, e o importante, a divisão de papéis dos atores, né, do elenco na peça, e a divisão das tarefas de produção entre esses atores e os outros participantes do nosso radioteatro. Depois, eu prevejo 3 ensaios, em que são feitos, naturalmente, os ensaios das cenas, e já os testes de microfones que a gente vai utilizar depois na captação. E depois vem as gravações. Sim, eu prevejo 5 gravações, 5 sessões de gravação para as cenas, da cena 1 até a cena 12, e depois uma 6ª sessão de gravação para a gente gravar todas as narrações. E aquilo que estiver faltando, ou que acabou não ficando tão bom, ou deu problema de continuidade, ou foi esquecido, ou a captação não ficou boa, enfim, a gente tem uma 7ª sessão de gravação para as coisas faltantes. E depois, com pelo menos 2, mas com um ideal de 3 semanas de montagem e de edição, feitos fora do espaço da aula do curso, porque isso toma um tempo muito grande, a gente já pode ter a finalização e o lançamento do nosso teatro radiofônico. No estúdio de gravação. A seguir, alguns requisitos fundamentais para uma boa captação de som para a nossa peça, e que, inclusive, já podem ser treinados nos ensaios.
Os microfones dos celulares atuais são tão sensíveis quanto os equipamentos profissionais. Qualquer ruído desnecessário pode obrigar a mais um take e causar desgastes entre os participantes. Importante, toma muito cuidado com ruídos como sussurros, respirações, tosses, passos, chicletes, manipulação de folha de papel, etc, etc. E, claro, desliguem os celulares desnecessários. Os celulares que são usados como microfone, sim, podem e devem, mas devem ficar no modo avião. A gente tem que ter, na montagem da peça, a opção de escolher a melhor tomada para cada uma das cenas. Isso significa pelo menos um take bom e um de reserva, e vale para todas as narrações também. Qual o número ideal de tentativas para cada cena? Bom, isso depende do tempo que a gente tem para a gravação e, importante, muitos takes vão exigir demais dos editores da peça, veja lá. Os arquivos das gravações vão ser repassados ao responsável pela montagem, que vai receber simplesmente todo o material selecionado, que é, no mínimo, 2 takes de cada cena, as narrações, as trilhas, a coisa toda. Vamos facilitar para ele, tá? Quando salvar o material das captações, não se esqueça de nomear os arquivos. Nome do microfone, número de cena e número do take. Depois de cada sessão de gravação, deve ser checado, conforme o roteiro que estabelecemos para aquele dia, se está faltando alguma parte da cena, alguma narração, algum fragmento. Tem que checar também as diferentes qualidades de gravação, ruído, ambiência. Se for muito grande a diferença entre uma cena e outra, avalia-se a necessidade de regravar posteriormente. Bom, se for pequena a margem, sempre é possível salvar na edição. Ensaios e captações remotas. Por questões ligadas à pandemia de Covid-19, difundiu-se a utilização de meios remotos para aprendizado e criação de conteúdo. Para o radioteatro não é o ideal, mas pode ser utilizado também. Eu sugiro que as sessões sejam feitas por aplicativos de reuniões online, como, por exemplo, o Zoom e o Google Meet. Ambos são gratuitos, mas eu lembro que o Zoom tem um limite de sessão de até 40 minutos por reunião. O melhor mesmo é utilizar a plataforma que a própria escola já tenha. Todas essas plataformas já têm instrumentos que permitem gravar som, salvar num computador e converter para editar num aplicativo de edição de som. Não é o melhor dos cenários, eu digo. Haja vista a qualidade dos diferentes aparelhos utilizados, as conexões de cada aluno, além das ambiências diferentes, dos distintos espaços em que é feito o ensaio ou a gravação, fora os problemas de oscilação de sinal. Lembram-se disso? Algumas dicas. Sempre silenciar a sala de reuniões, permitindo o som apenas do elenco da cena. Melhor também manter todos, inclusive o professor, sem a imagem, pois consome muitos dados de conexão e prejudica tanto a captação quanto a qualidade da imagem gravada. Passamos agora para uma etapa fundamental, a montagem e edição. Que cara vai ter a nossa peça de radioteatro? O passo a passo que eu vou detalhar pressupõe a utilização de um computador pessoal, PC ou notebook, mas os mesmos recursos são facilmente encontrados em aplicativos para celular. No roteiro de montagem, a gente escreve na ordem dos acontecimentos o que desejamos para a nossa peça, cena por cena, diálogos e narrações gravadas na ordem que acontecem, efeitos sonoros, músicas, vinhetas de início, os créditos iniciais e finais da peça. Muitas vezes a gente não sabe exatamente o tempo de duração de um efeito sonoro, por exemplo. Em geral, esse tamanho a gente só vai conhecer no momento da própria edição, alongando e encurtando, experimentando o que for melhor para o entendimento da cena. No momento de salvar os arquivos necessários para a montagem, a gente deve criar
4 pastas no computador para abrigar todo o material sonoro que a gente obteve. Os diálogos gravados, as narrações gravadas, os efeitos sonoros e as músicas. Nessas pastas a gente vai abrigar, isso é importante, apenas o take que a gente escolheu como o melhor para cada cena. É aquele take bacaninha final. Tanto os efeitos sonoros quanto as músicas devem ser de domínio público, ou seja, com direitos de uso livre, e isso é muito importante, gente. Se você colocar um trecho curtinho, por exemplo, de Beatles na sua produção, fatalmente vai ser removido pela plataforma. Quando não acontecer, pior. Você pode incorrer em um processo judicial por infração de direitos autorais, por exemplo. Na descrição do vídeo, a gente apresenta sugestões de bibliotecas online com material sonoro, efeitos e músicas com direito de uso livre. Por que não compor músicas originais e depois gravá-las para o nosso radioteatro? Naturalmente, já serão de direito autoral livre, e o mesmo vale para efeitos sonoros. Outra dica importante: procure reunir todo esse material que será montado e editado em arquivos do mesmo tipo, todos em MP3 ou em Wave, por exemplo, que são os mais populares. Isso ajuda a ganhar um tempo e diminui a possibilidade de erros na montagem e edição. Se necessário, você pode usar um conversor de música online gratuito. Para edição de som no computador, eu recomendo a utilização do aplicativo chamado Audacity. Porque ele é gratuito, porque ele é muito simples, porque ele é intuitivo e também porque existem diversos tutoriais disponíveis na internet. Com esse aplicativo, você vai montar os diferentes trechos da peça, vai fazer a superposição das músicas, dos efeitos sonoros, vai cortar trechos, incluir silêncios e pausas, vai poder aplicar efeitos, distorções no som, diminuição e eliminação de ruídos, diferentes velocidades e tonalidades de falas, etc, etc, etc. E, quando toda a montagem estiver pronta e todos os efeitos já aplicados, colocadinhos, vai poder normalizar, isso é, equilibrar, equalizar os volumes gravados. Tudo isso, eu repito, é de fácil acesso através de diversos tutoriais do Audacity na internet. Esses recursos são muito fáceis e intuitivos no Audacity, porém, o trabalho de edição é muito extensivo. É um tipo de artesanato em que qualquer segundinho, para mais ou para menos, pode mudar completamente a intenção da cena. Olha, existem muitos outros aplicativos de edição, gratuitos ou não, inclusive para celular. Se você já está acostumado com algum deles, não tem problema, mãos à obra. Importante: não se esqueça de, na montagem, incluir a narração dos créditos, com os nomes de quem fez o que na peça. Todo mundo, do ator protagonista ao editor, do diretor até a pessoa que segurou o microfone, todo mundo tem o direito de ter o seu nome no crédito pelo seu trabalho e apoio para que a nossa obra acontecesse. Publicando nossa peça de teatro radiofônico. Mais uma vez, voltamos nosso foco para as redes de uso público e gratuito. E, no caso, a nossa indicação para publicação é muito segura também. Sugerimos o popular YouTube. Mas também pode ser em plataforma de podcast, gratuitas como o Deezer e Spotify, são bem populares também. Pode ser em várias delas, inclusive. Hora também de fazer uma maravilhosa divulgação desse trabalho, para que todo mundo possa ouvir, deixar a imaginação trabalhar e se divertir, sempre com o humor que o radioteatro proporciona. Use as redes sociais para isso, convide seus colegas e amigos para a estreia e, como se diz no teatro no mundo todo, merda! E espero que você tenha curtido esse vídeo. Microfones ligados e mãos à obra!